vamos orar. Querido e bom Deus, temos em nossas mãos o livro sagrado, o poder do alto diante de nós, que nós queremos clamar ao Espírito Santo que venha trazer ao coração, ao santuário da alma, a presença de Jesus, porque Ele é a verdade. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, te dizer que o Senhor tem a disposição para falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Orei essa semana, Senhor, qual a mensagem para sábado? Os diversos corações. Capítulo 13 de São Mateus, e o versículo 3, no final do verso diz: eis que o semeador saiu a semear. Verso 15: porque o coração deste povo está endurecido. Nós relembramos a história do início do coração humano. Nós estamos falando de coração, você sabe muito bem, da mente, do cérebro ou o santuário da alma, se ficar bem mais claro para você. A Bíblia diz para nós em Gênesis, no capítulo 2, o verso 7: formou o Senhor Deus o coração do homem. É o que está registrado na Bíblia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ao formar o homem, Deus formou o cérebro. Ao formar o cérebro, Deus agora estabelece aquele como o lugar para a sua habitação, para a sua presença. E este agora se torna o campo de batalha entre o bem e entre o mal. A parábola do semeador, ela apresenta 4 solos. Ela apresenta 4 tipos de corações, ou a diversidade dos corações. E no capítulo 13, a parábola começa que o semeador saiu a semear e ele lançou as sementes. Naquela época, como hoje também acontece, se há alguma trilha na terra, eles lançam a semente, independente de que seja uma terra árida ou um caminho estreito, a semente acaba caindo também neste caminho. E o primeiro solo é o caminho. Vejamos o que os 3 evangelistas falam a respeito dos 4 solos. Vamos lá. O primeiro, no caminho, Mateus, ele diz que os que ouvem a palavra, vem então o maligno e ele arrebata o que foi semeado. Grave bem. Marcos relata que enquanto ouvem a palavra, vem Satanás e tira a palavra do solo do coração. Terceiro, Lucas diz: ouvem, o diabo vem e arrebata do coração. Entenderam bem? Caminho. Agora, o outro coração é o caminho, é o coração pedregoso. E ali, aqui, porque não vamos ler todo o texto com vocês. Leiam depois capítulo 13, do versículo 1 até o verso 23. São 23 versos, e eu vou apenas citar para vocês. O segundo, pedregoso, Mateus diz: ouvem, recebe logo, olha que coisa interessante, mas não tem raiz, chegando a angústia, perseguição, eles são escandalizados. Já Marcos diz o seguinte: ouvindo logo, recebe com alegria, mas não tem raiz, chegando a angústia e perseguição, escandalismo. Basicamente repete a mesma coisa. Terceiro, Lucas diz o seguinte: recebendo com alegria, não tem raiz, creem por um tempo, e na prova eles são desviados. Espinhos agora. Ouve, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas sufocam a palavra. Marcos diz o seguinte sobre os espinhos: ouvem, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas sufocam a palavra. Basicamente repete a mesma coisa que Mateus. E Lucas diz: ouviram, e no decorrer do tempo, sufocados com os cuidados, com as riquezas e com os deleites, não amadurecem. Perceberam? 3 solos, 3 corações: caminho, pedregoso e os espinhos.
O quarto solo, os 3 evangelistas, eles dizem o seguinte: Mateus, ouvem, compreendem, frutificam e produz. Marcos diz: ouvem, recebem e frutificam. Lucas diz: tendo ouvido, retém a palavra e frutificam. Fica aí este ponto: retém a palavra. Nesta manhã eu vou falar deste livro, que é a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a biografia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então agora com relação ao semeador. A Bíblia diz que eis que o semeador saiu a semear. Nós sabemos muito bem que o semeador aqui é o Senhor Jesus. Ele saiu do céu para trazer ao solo da terra, ao solo do coração humano, a palavra agora em pessoa. Entenda bem, Jesus não trouxe uma teoria, Jesus trouxe agora a sua pessoa para revelar verdadeiramente o amor de Deus. Ele veio da glória para a miséria, ele veio da luz para as trevas, para fazer o quê? Para trazer a semente da palavra. Jesus vem agora, e numa sociedade ele encontra uma diversidade de corações, ele encontra sim algo muito complexo, porque era incrível a diversidade que tinha ali agora no meio judaico, porque Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Você e eu somos neste mundo aqueles que fazem parte do Israel espiritual, do Israel moderno, do Israel para os últimos dias, e nós queremos fazer parte do remanescente fiel de Deus para os últimos. Qual é a diversidade dos corações que estão aqui nesta manhã? Porventura, nesta manhã, poderia ter aqui um coração semelhante ao caminho ou à estrada? Porventura, nesta manhã, poderia ter aqui você que está aí nos assistindo pela internet. Como é o seu coração? Queridos, como é o coração de cada um de nós? Quem sabe um coração aqui pedregoso, quem sabe um coração aqui cheio de espinhos. Vamos lá. O livro Parábola de Jesus, na página 36, fala para nós algumas coisas importantes a respeito desta parábola. Jesus, olha o que Ellen White diz sobre ele saindo do céu para vir à terra como semeador. Saiu como um homem sofredor e tentado, saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Nesta manhã, por favor, tira o orgulho de lado, você e eu, e vamos reconhecer que o nosso coração é um coração pecador. Em alguns momentos, um coração que esteve perdido. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdadeira semente que tem um princípio de vida germinativo. Olha bem isso aqui. Toda semente que é lançada no solo, em algum momento ela faz o quê? Ela vai germinar. Até a semente que é lançada no solo rochoso, em cima da pedra, se tiver um pouquinho de terra, o que acontece? Ela vai germinar. Até a semente que é lançada entre os espinhos, que sufocam, em algum momento essa semente vai o quê? Ela vai germinar. É possível que até a semente que é lançada no caminho, não, nem sempre, porque os caminhos desta vida, eles são pisoteados, e às vezes os pássaros estão atentos no campo, sabe para quando? Para quando for lançada a semente, eles correrem lá para pegar. Página 38 do livro Parábola de Jesus, eu leio com vocês. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus é semente.
Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Olha que coisa interessante. Eu leio mais. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Nesta manhã eu pergunto: como está você e eu no estudo da palavra? Como está a nossa vida no conhecimento a respeito de Jesus? É a palavra de Deus uma fascinação para nós, que cria ansiedade para chegar logo em casa e ter mais tempo para estudar? É a palavra de Deus um lenço que enxuga as lágrimas do coração choroso por uma vida triste? É a palavra de Deus o que consegue preencher o vazio do coração? Página 41 do livro Parábolas de Jesus diz assim: quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Sério isso, não é? Quem não estuda a Bíblia, quem não conhece a palavra de Deus, pode deixar aflorar no coração as paixões pecaminosas desta vida. Porque senão, queridos, Deus é mentiroso, porque Deus diz que a sua palavra tem poder. Na página 43 eu leio o seguinte: nada é tão enobrecedor, nem tão vigorizador como o estudo dos grandes temas que concernem a nossa vida eterna. Bom, vamos lá agora. Vamos estudar um pouquinho sobre esses 4 corações, sobre a diversidade dos corações e por que esses corações são importantes para nós nesta manhã. Uma estrada, o que passa por uma estrada? Carro passa. O que passa por uma estrada? Pessoas passam, animais passam. E o que acontece então com o solo, o caminho, a estrada, a trilha? Naturalmente fica bem enrijecido, bem firme, e então se torna um solo difícil de fazer o que? Brotar ou aflorar alguma vida vegetal. É ou não é o que acontece? Por favor, nesta manhã, louvado seja Deus porque nós estamos aqui, e você que está aí na internet também atento ao que a palavra de Deus está falando. Vamos conversar sobre o caminho. O caminho, queridos, pode ser aqui um ouvinte desatento. Sabe por quê? Porque logo vem os pássaros e fazem o que no caminho? Pegam e colhem as sementes que ali são lançadas. Pode ser também um ouvinte superficial. A palavra não é introduzida na alma desse coração. Por quê? Porque é um coração que está fechado, é um coração que não permite a penetração da semente no solo. Por quê? Porque é um coração que está pisoteado, é um coração que está massificado por alguma coisa que impede o coração de receber a semente, porque ele não é uma terra, um solo fértil. Página 44 diz assim a respeito desta semente lançada neste solo. Página 44. Ouvinte desatento é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, dos seus prazeres e do pecado. Ellen White, falando a respeito do solo caminho. Que coisa interessante o que ela diz aqui, meus queridos. É um coração que se torna uma estrada. Para ser o quê? Para ser pisoteado. Para ser o quê? Para ser agora, receber o caminhar de diversas coisas. E isso então impede o coração de desfrutar do germinar da semente da palavra nesse coração. Na mesma página 44 diz o seguinte: Satanás e seus anjos estão nas reuniões aonde o evangelho é pregado. Aonde a semente é o quê? Nesta manhã. Infelizmente, pelo registro da profetisa do Senhor, Satanás está aqui presente. E os anjos. Jesus, Satanás tem muitos auxiliares. Esse me doeu o coração quando eu li hoje de manhã. Muitos que se dizem cristãos,
ajudam o tentador a tirar de outros a semente da verdade. Jovens, cuidado com os que se dizem amigos, porque eles podem desviar o seu coração para não receber a semente da palavra de Deus. Às vezes, queridos, na igreja, de alguma forma a gente fica meio desinquieto, estou cansado, estou muito preocupado, ou não estou gostando do pregador, ou a mensagem não está me interessando. Sabe o que acontece? A gente começa a conversar com um do lado, a mexer no banco e a desviar a atenção. Por favor, me entendam bem, não falei crianças, eu não falei crianças, eu falei aqui adultos. Nós precisamos estar atentos a isso. Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais. Isso aqui é coisa triste, nós não queremos falar sobre isso. Entendeu o que é o coração caminho? O coração caminho é por onde trilham algumas coisas que vão amassar tanto o solo, e esse solo não vai receber a semente da palavra de Deus. Segundo solo, o solo rochoso. Esse é o solo egoísta, é o solo da autossuficiência. Neste solo é muito difícil penetrar a palavra. Na página 50, Ellen White, falando a respeito deste solo e deste coração, ela diz o seguinte: o esforço de servir tanto ao eu como a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais, e não resistirá quando lhe sobrevier a provação. Amados, este solo, ele tem um pouco de terra, e ele é chamado de o solo que desfruta as emoções e não a razão, porque para que o coração experimente a palavra de forma racional, a palavra tem que entrar no santuário da alma. O apóstolo Paulo disse que tem que ir lá no interior do coração, e quando superficialmente a palavra penetra na vida, mais cedo ou mais tarde, e eu chamo isso, será uma experiência de fogo de palha, será uma experiência de emoções, e não será uma experiência racional. Por isso eu queria dizer para você e para mim, nós devemos viver constantemente um espírito do poder de Deus no nosso coração, não apenas depender de ir à igreja. Por exemplo, nós teremos uma semana maravilhosa no início de janeiro aqui. Eu sei que essa igreja vai estar cheia e muitas visitas virão. Talvez até teremos que colocar um telão lá embaixo. Mas, meus amados, a motivação não pode ser pela emoção de ouvir um pregador diferente, um programa diferente. A razão precisa alcançar o âmago do coração. A rocha do egoísmo é resistente à reforma de vida, porque a experiência do reavamento foi uma experiência passageira. Por exemplo, por que o sábado é um dia espetacular para a nossa vida espiritual? Porque a gente estuda mais a Bíblia, porque a gente ora mais, porque a gente vem mais à igreja. Mas durante a semana, como é a nossa experiência? É a experiência talvez de estudar um pouquinho só da Bíblia, de orar só um tiquinho. Você conhece a expressão? Um tiquinho. Lá na minha região a gente fala muito isso. Um tiquinho, um pouquinho só. Amados irmãos, este coração tende a seguir as inclinações do eu, as inclinações da natureza pecaminosa, as inclinações do coração pecador. No comentário bíblico adventista, na página 423, diz assim: a germinação foi rápida, assim como a morte, comentando a respeito da semente que é lançada no coração rochoso, que tem só um pouquinho de terra em cima da rocha. O que mais? Diz assim: não experimentam a justificação. O que é justificação? Justificação tem que ir para o Calvário e ver o que aconteceu ali, e ver por que Jesus fez o que fez. E aí começamos a ter uma experiência de justificação, de perdoado, uma experiência de conhecer o verdadeiro caminho da salvação através da morte de Cristo. A obra da cruz precisa ser um impulso para o coração e a motivação para prosseguir avançando no crescimento espiritual. Terceiro solo, os espinhos. Esse não é fácil. Aqui está falando na parábola
a respeito da semente que é lançada e ela cai entre os espinhos. O que são os espinhos desta vida? São os interesses seculares que sufocam o fruto do Espírito, para que esse não possa germinar no coração. A nação que recebe a semente e a semente cai entre os espinhos. Ellen White diz para nós, na página 50, os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. O que mais? Na página 51, os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a água. Eu queria pedir à igreja que nós fôssemos muito compreensivos conosco mesmo, porque nós pecamos, e devido à nossa vida passada, eu conheço histórias lindas de conversões, e que o tempo passou, mas ainda algumas coisas afloraram naquela vida. Uma delas, sabe o que é? A sensualidade, a promiscuidade. Isso é um problema muito sério. Eu só estou citando um. Há muitas pessoas que vêm para a igreja e que ao longo da sua vida encheram o solo do coração com imagens, com filmes. A mídia foi assim abarrotando de tal forma, meus queridos, que de vez em quando sonha e bate em dizer. Eu quero falar para você, não entre em desespero. Se em algum momento você vier a cair por uma falha, seja da sensualidade, seja uma outra, porque isso foi uma experiência do passado, e ainda o Espírito Santo não conseguiu arrancar por completo do seu coração e do meu coração, mas quando nós clamarmos, o Espírito Santo vem e Ele faz a obra, e Ele quer fazer a obra de arrancar por completo a raiz, mas é uma raiz tão profunda, da natureza pecaminosa, que às vezes nós temos muita dificuldade para deixá-lo fazer essa obra. Na página 54 diz assim para nós a respeito dos espinhos: a prossecução de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Ela diz mais: as cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Ela diz mais: os divertimentos excitantes. Por favor, entendamos o que são divertimentos. Quando a gente fala em divertimento, imediatamente a gente pensa nos jovens, não é verdade? Mas será que não tem adulto que também se diverte com alguma coisa excitante? Só para a gente pensar, eu não estou falando que é verdade. Jogos, ela cita aqui. O que mais ela cita? Banquetes. O que mais ela cita? Orgias. Excitam ao extremo todas as paixões. E eu fecho, ela diz: a juventude é arrastada pela corrente popular. Jovens, em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, não vá com a onda. Casais, não vão com a onda. Irmãos, somos um povo diferenciado. Amém. Queridos irmãos, vamos agora para o último, chega, né? Falando dos três. Filipenses capítulo 2, verso 13. Vamos falar sobre a boa terra agora. Você sabe muito bem, que o coração ele não nasce como uma boa terra. O coração de Adão e Eva sim, mas o nosso coração não tem esse privilégio e essa experiência. Filipenses capítulo 2 e o versículo 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Romanos 7 e o verso 18. Deus é quem opera a obra. E Romanos, o apóstolo Paulo fala agora a respeito do coração. Capítulo 7 e o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então vamos falar da boa terra. Mas como podemos falar da boa terra se não somos a boa terra? Página 58, parábola de Jesus, diz assim:
Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto. O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. Página 59. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Com humildade de coração, buscam a direção divina. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Amados irmãos, nosso coração é pecador. Entendamos isso nessa manhã. Entendamos bem que nós precisamos de uma obra extraordinária acontecer na nossa vida, para que a nossa vida possa mudar, para que nós possamos ser convertidos. Nesta manhã eu queria dizer para você que há pessoas lá fora no mundo vivendo a experiência desses corações. Há pessoas que estão sendo sufocadas pelos prazeres, pelas riquezas desta vida, pelas atrações desse mundo. Há pessoas que estão vivendo hoje com um coração tão egoísta, com um coração tão fechado, que em algum momento até demonstram uma certa aceitação, mas aquilo passa logo. Há corações nesta vida que são como o coração do caminho, que às vezes você e eu lançamos a semente, e o que acontece? Não dá nem prazo de alcançar o coração, o inimigo já vem e faz o quê? Já rouba a semente. Queridos irmãos, nós estamos diante do ano 2021, e nós somos semeadores, amém? Amém. Um dia você estava com um coração como este. Um dia você e eu vivíamos estas experiências. E a semente do Evangelho, da Palavra de Deus, chegou até nós. E o que foi que aconteceu? Nós aceitamos, amém? Você sabe muito bem, e eu também, que se o nosso coração estivesse como uma estrada, um caminho, nós não estaríamos aqui hoje. Naquele dia que o Evangelho foi, se o nosso coração estivesse como um solo cheio de espinhos, nós não estaríamos aqui hoje. Você sabe muito bem que se o nosso coração estivesse como a rocha que tinha uma terra superficial, nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Que bom, você pensou que essa mensagem era para você. Seria bom, e é bom essa mensagem ser para nós também. Porque mesmo estando aqui dentro, meus queridos, em algum momento o nosso coração, ele pode ceder para o solo do caminho, da estrada. Em algum momento ele pode ceder para o solo da rocha, e o egoísmo falar muito alto. Em algum momento o nosso coração pode ser um coração que está sendo sufocado pelas provações, pelas dificuldades, pelas atrações, pelas coisas desta vida, e aí então a gente fica sufocado, e o que acontece? A nossa fé, ela esmorece, ela esfria. Esta manhã eu queria dizer para você que o Espírito Santo está aqui, amém? Amém. E Ele quer fazer uma obra no meu e no seu coração, sabe para quê? Para que a gente possa fazer essa mesma obra extraordinária com as pessoas que estão lá fora. Porque não podemos duvidar que a experiência com o poder da palavra, ela vai germinar a vida espiritual no coração, e esse coração pode agora então lançar a semente da palavra de Deus para aqueles que estão lá fora. Você está falando para mim de Jesus, não é isso mesmo? Ok. Por quê? Porque Jesus opera na minha vida, amém? Você está falando de Jesus, aí você vai falar, sabe por quê? Porque eu vivi assim, 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 e o poder de Deus entrou na minha vida. Sabe por quê? Porque eu era egoísta. Sabe por quê? Eu era promíscuo. Sabe por quê? Eu era ignorante. Sabe por quê? E aí você começa a relatar. Porque o poder de Deus na minha vida tem me transformado. Amém? Esta manhã você relembra a sua história? Eu relembro a minha. Com 10 aninhos de idade, como o diabo queria sufocar a minha vida, das atrações, dos vícios deste mundo. Nesta manhã, meus queridos, eu queria convidar você, porque na página 56 fala da preparação do coração, e diz assim o texto:
O jardim do coração precisa ser cultivado, o solo ser sucado por profundo arrependimento. As palavras, as plantas venenosas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente labor. Como está a nossa vida? Louvado seja Deus. Nós estamos bem? Estamos bem. Louvado seja Deus. Pode melhorar? Pode melhorar. Louvado seja Deus. Podemos viver uma experiência semelhante. Para nós nesta manhã, nós queremos mais para a nossa vida espiritual? Se queremos, a semente não está caindo num coração que é um coração caminho, pisoteado pelas coisas desta vida. Queridos irmãos, os ouvintes pedregosos, eles não produziram mais por causa dos impulsos momentâneos da vida. Não é o que acontece com você? Você ouve a palavra de Deus e você vai para casa e esquece tudo e passou, foi um fogo de palha, você saiu daqui feliz, vibrante, que mensagem, a palavra de Deus é extraordinária, que maravilha, e a vida o quê? A vida não continua. Esse é o coração pedregoso, rochoso, que é o fogo de palha. Sai daqui, vai para casa e não pega de novo a Bíblia todos os dias. Sai daqui, vai para casa e não intensifica a sua comunhão íntima com Deus. Terceiro coração, o coração espinhoso. A verdade começou bem, mas foi abafada pelos problemas, pelas atrações, pelas riquezas desta vida. O coração de terra boa é o coração que frutifica. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo continua fazendo a obra todos os dias, toda semana, todo mês, naquela vida, amém? É o coração que é batizado diariamente pelo Espírito Santo. Nesta manhã eu queria convidar você para nós experimentarmos um coração de terra fértil, para recebermos nesta manhã e levarmos para aqueles que estão lá fora. Queridos irmãos, nós estamos diante dos últimos dias. Você sabe disso. Os últimos acontecimentos, os sinais estão se cumprindo. Há pessoas que estão perecendo lá fora. Há pessoas na nossa rua em Buia. Os jovens que vieram aqui, eles fizeram pesquisa, conseguiram estudo bíblico na rua em Buia, na rua Acácia, a rua de trás, na rua Tambu, a rua de trás, aqui do ladinho de nós. Agora, será que lá perto da sua casa tem alguém que precisa ouvir do Evangelho, do amor de Deus? Nesta manhã, o convite é para experimentarmos, para também levarmos, amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar radiantes, porque Deus lança no nosso coração para germinar, frutificar, para então podermos oferecer para os outros, amém? É mais ou menos como uma árvore que ela germinou, cresceu, folhas, flores, deu frutos. E o que aconteceu? Aí você vai lá e pega o fruto daquela árvore, chupa uma manga, por exemplo, e você lança aquela semente em algum solo próximo ali, ou você vai e coloca numa vasilha. O que vai acontecer depois? Através de você, uma semente vai produzir uma nova árvore. E se a sua vida é feliz, porque hoje você serve a Deus, e eu também, precisamos fazer a semente do Evangelho chegar até os outros para serem felizes. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus a bênção de estarmos nesta manhã, na sua casa, na sua presença. E você que está aí na internet, eu queria dizer que Jesus te ama, amém? Você que está em casa, Deus quer usar você de alguma forma para lançar essa semente para os corações que vivem ao nosso redor. Maravilhoso e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã, ao estarmos neste recinto sagrado, a Tua palavra foi aberta, a semente foi lançada diante dos nossos corações e nós abraçamos e nós recebemos, e o Espírito Santo vai fazer uma obra para fazer germinar a Tua palavra no nosso coração. Senhor, queremos amor. Então, que nesta manhã a semente do amor tenha sido
tenha penetrado o nosso coração. Queremos perdão, Senhor, que a semente do perdão tenha sido ou tenha alcançado o nosso coração para perdoarmos os outros. Ó Deus, a semente da aceitação, da valorização, a semente do verdadeiro amor pela pessoa de Jesus Cristo é o que nós mais queremos. Amém, Deus. Para que nós possamos amá-lo de tal forma que o Evangelho seja levado a outros que precisam conhecer o Senhor. Obrigado pelo amor de Jesus a cada um de nós nesta manhã. E é no nome dele que nós oramos. Amém.